Começa agora na sua telinha da TCM mais uma edição do programa Nota 10. Eu sou Jussiele Moraes, é com imensa alegria que estarei aqui nessa maratona de estudos para juntos nos prepararmos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Como é que está aí a expectativa? O programa Nota 10 está aqui para te ajudar. Não vai dar aquele empurrãozinho não, ó, vai dar aquela força, sabe, que você está precisando? Então, estamos aqui para isso. E para esta segunda-feira teremos aula de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. E para você se garantir mesmo, temos duas dicas extras. É só aqui no programa Nota 10, né, minha gente? Então aproveita porque o Nota 10 está só começando. Olá pessoal, eu sou a professora Marília Bezerra, do Colégio Mater Christi. Então eu estou aqui em nome do grupo de linguagem, códigos e suas tecnologias, para a gente conversar um pouco sobre a parte de interpretação de texto. Mais especificamente sobre a competência leitora. Como é que um candidato ele vai lidar? Às vezes ele reclama muito com relação à quantidade de texto, o texto é longo, não dá tempo, mas essa competência leitora é o que vai fazer com que você se sinta seguro no dia da prova e, de certo modo, entenda que essas práticas de informação, de leitor e como inferência também, inferência no sentido de você ter a condição de atribuir vários significados dentro de um contexto, vai lhe ajudar bastante, né, na hora da prova. Então, por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a competência 6 da habilidade 18 no Manual do Candidato, né, do Enem. Então, essa competência, ela diz respeito a estudos dos aspectos linguísticos em diferentes textos. Vi, professor, aspectos linguísticos? Que nome mais sofisticado. Mas isso aí, pessoal, não precisa se preocupar, não. Nada mais é do que você entender, vamos aqui, você entender que dentro da mensagem eu posso fazer uso da linguagem verbal, linguagem não verbal. Com assim, de certo modo, é muito comum que apareça o texto escrito e que esse texto escrito ele pode vir ou não acompanhado de imagens ou ícones ou símbolos que uma pessoa letrada ela tem condição de associar e formar uma mensagem como completo. Isso no sentido literal da palavra. Como seria isso, Maria? Toda e qualquer pessoa alfabetizada tem essa condição? Não necessariamente. Para você, digamos, identificar o código, compreender a mensagem e começar a produzir sentidos, tem toda uma trajetória de entendimento, que é o que na prática nós chamamos de interpretação. Então, como interpretar é entender, então eu vou precisar dessa competência aí, dessa habilidade, não é só na prova de linguagem, na prova de história, geografia, na prova de exatas, na prova de física também. Quando eu tenho lá um gráfico que vem acompanhado de um texto pequeno e às vezes pode vir uma legenda e que de certo modo eu vou precisar ter esse domínio de interpretação e também como leitor fazer essa inferência. Então vamos lá. Então o que seria essa inferência dentro da mensagem? A inferência é você ter essa habilidade de encontrar na sua produção do sentido ou do significado elementos que estão fora do texto. Então, inclusive a linguística chama isso de elementos implícitos. Na prática seria o seguinte, eu tenho um trecho de uma música, que é muito comum isso na prova do Enem. Então, no trecho dessa música, eu tenho lá uma música de Chico Buarque, Apesar de Você, que ela foi elaborada, essa composição é de 1964, e ele canta, eu vou só recitar, não vou cantar, porque eu não sou muito boa de cantar. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Você vai se dar mal, etc e tal. No sentido literal da interpretação, dá-se a entender que é alguém que terminou um relacionamento que está magoado por algum motivo, é tanto que ele faz uma ameaça. Você vai se dar mal, etc e tal. Sendo que, na verdade, o elemento implícito que tem aí é a ditadura militar de 1964. Então eu tenho um fato histórico dentro da prova de linguagem, mas para eu chegar a esse comando de resposta foi necessária uma inferência. É uma informação que eu tenho fora do texto.
Então, você começa a entender por que as pessoas dizem quem vai para uma prova de concurso, quem vai para cima do Enem, tem que ler, tem que se informar, tem que se inteirar. Por quê? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro de um texto simples. Às vezes você não consegue entender uma propaganda. É como um amigo seu contar uma piada e você não entender. Aí ele não provoca riso ou humor. A intenção é essa, mas por que não me provocou o riso? Então a falha não é da mensagem. A falha, na verdade, foi sua, que não teve essa condição de inferência. Você só não quer admitir, né, que não entendeu a mensagem. Mas, vamos lá, sobre produção de sentido. Então, sobre produção de sentido, em textos que tem linguagem verbal e não verbal, a tirinha, a charge, a caricatura, né? A própria história em quadrinhos é muito comum aparecer na prova. Ela tem esse significado aqui, ela tem essa intenção discursiva, que é identificar marcas de crítica, posicionamentos, ironia e humor presentes em tirinhas. Essa ironia no aspecto de que, geralmente, quando um texto ele é humorístico, ele tem intenção de humor, ele costuma trazer um tom irônico também por trás. E para você identificar essa ironia, mais uma vez você vai recorrer na produção de sentidos aqui, a inferência, a essa sua capacidade leitora de ler, interpretar e conseguir completar o sentido do texto com informações que estão fora dele. Então, isso na prática, ela é muito comum nas tirinhas, por isso que eu trouxe para vocês um exemplo de tirinha, porque como ela faz uso das duas linguagens, então é muito natural que essa inferência vá aparecer, tanto na parte escrita, né, como também na parte do código não verbal, que seria a imagem, o próprio balão, porque como a tirinha ela tem um significado especial, eu diria, então os balões também na fala, o balão da fala, o balão do pensamento, ele é um texto, eu diria que de literatura infantil, mas até quem começa o processo de alfabetização, mesmo não sabendo o significado dos balões, mas pelo formato, ele consegue chegar numa interpretação adequada. Então aqui eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho uma tira, né, de Angeli, que nós temos uma sequência de 4 quadros aqui. E ele pergunta o seguinte, aqui eu tenho pai e filho como personagens. Pai, fala a verdade, existe gente que come o que quiser a qualquer hora? Existe. E gente que dorme em cama, tem televisão para assistir, banheiro para tomar banho e que troca de roupa todo dia? Existe. Quadrinho 3, de que planeta eles são? Então eu tenho aqui 2 prerrogativas e pergunta. Primeiro, na tira de Angeli, que situação social é representada por meio do diálogo entre pai e filho? Tá muito claro, né? Tá muito claro. Aqui não precisava de muita inferência, porque o contexto de desigualdade social já responde à primeira pergunta. Enquanto na segunda diz assim, nesse diálogo fica implícita uma crítica, notadamente na fala do 4º quadrinho, do último. A que se refere essa crítica? A desigualdade e como a ingenuidade da criança ela foi tratada de certo modo com uma ironia, mas a intenção é apontar para a desigualdade social. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí nessa parte de interpretação textual, porque é uma habilidade e uma competência que vocês vão precisar no caderno de prova inteiro, né? Você não vai fugir disso na prova de física nem de matemática. Então, foco, força, vamos para cima. Enem 2018, Colégio Mater Cristo está pronto.